Amém? Então, queridos, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13. Nós vamos discorrer, eu vou fazer aqui menção da versão NTLH, nós vamos discorrer alguns versos desse capítulo, mas me acompanhe aí a partir do verso 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Verso 13. Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Verso 17. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Hoje eu quero tratar sobre a excelência do servir. E eu quero usar como um ponto de referência um espaço essencial à comunhão, que é a mesa. Eu estive recentemente falando sobre esse lugar, mas hoje eu quero partilhar com vocês as verdades que Deus tem para nós acerca desse espaço, desse lugar, que é a mesa. O tema desse sermão é mesa posta, o lugar ou a força espiritual no servir. A mesa, queridos, é um lugar onde o Senhor pode e deve ser reverenciado. E eu não quero tratar aqui da mesa posta apenas no sentido da organização, da disposição dos utensílios para uma refeição. Eu quero tratar aqui, sobretudo, da mesa como um lugar de conexões, da mesa como um lugar espiritual, ou como um sentido espiritual desse ato de sentarmos-nos à mesa. O tema desse mês em que nós estamos trabalhando é a consolidação da comunhão. E a gente entende pela palavra que comunhão não é fruto da casualidade. A comunhão, ela é o resultado de um trabalho intencional. Ela não acontece despropositadamente. A comunhão, ela não surge a partir do nada. A comunhão é algo que precisa ser trabalhado com intencionalidade. E o primeiro lugar que a comunhão precisa acontecer, queridos, é dentro do nosso lar. E a gente entende, pela dinâmica do que está acontecendo nos dias atuais, que nós temos vivido dias muito difíceis, porque Satanás, ele tem nos afastado desse ambiente de serviço que é o nosso lar. E eu aprendo com essa palavra que lemos, que o segredo da felicidade que todos nós tanto sonhamos e esperamos, não é termos maridos compreensivos. O segredo da felicidade não é termos filhos perfeitos, mulheres, esposas perfeitas. O segredo da felicidade não é termos condições financeiras. Não é sermos reconhecidos, valorizados pelo trabalho que desempenhamos dentro de casa. O segredo da felicidade é sempre termos em mãos bacia e toalhas. E quando a gente fala de toalha, nesse sentido bíblico, toalha aqui era uma espécie de avental, feita de linho, que os servos usavam quando iam trabalhar. E o verso de número 3 que lemos, e o de número 13, vai falar que Jesus, ele tinha uma consciência clara de quem ele era. Jesus, ele tinha uma convicta identidade. Por isso, Jesus não teve dificuldade
de se colocar no lugar de um servo. Sabe, e eu preciso entender, nós precisamos entender, que só consegue tomar esse lugar aquele que sabe quem é. O verso de número 3, Jesus diz, o texto vai dizer, João vai descrever que Jesus sabia que tinha vindo do Pai. Jesus sabia que o Pai lhe havia dado todo o poder. Jesus sabia que ele voltaria para o Pai. No verso de número 13, Jesus vira para os seus discípulos e diz assim, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou mesmo. Jesus tinha plena convicção de quem ele era, mas em um dado momento, em uma refeição, Jesus estava à mesa com os seus discípulos, e o texto vai dizer que ele, percebendo uma necessidade, ele retira de sobre si a sua túnica e cinge a sua cintura com uma toalha. Irmãos, quem sabe quem é, entende que servir o outro nunca irá diminuí-lo. Quem sabe quem é, entende que o serviço não nos diminui, o servir nos enobrece. O reino de Deus nos ensina uma verdade, que o maior não é o que é servido. No reino invertido de Deus, o maior é aquele que serve. E existe um provérbio popular, um trocadilho, que a gente conhece muito bem, que é que quem não vive para servir, não serve para viver. E essa verdade é uma verdade aplicável ao reino de Deus. E o servo que lavava os pés de um convidado na casa era o menor dos servos. Não era um servo apenas, era o menor. Jesus, ele toma uma atitude. Ele retira a sua toalha, ou melhor, a sua túnica. Naquele momento, Jesus estava removendo de sobre si todos os títulos que o referenciavam como Senhor, como divino e como mestre, para tomar o lugar de um menor servo e lavar os pés dos seus discípulos. Serviço tem a definição de dar a si mesmo em forma de trabalho. E com frequência nós temos visto, dentro do meio evangélico, um crescimento vertiginoso do divórcio. O divórcio, ele tem crescido vertiginosamente no meio da igreja. No meio da igreja, a delinquência também tem aumentado alarmantemente. Nós vivemos em um contexto de criminalidade. E se vocês saírem agora ali e perguntar o nome desses meninos que vivem nesse contexto, a maioria do nome deles são nomes bíblicos. Isso mostra que grande parte desses meninos têm pais cristãos ou foram iniciados em uma comunidade de fé como esta. Mas que em algum momento eles se perderam, no trajeto eles se perderam, estão ali agora, perdidos. Sabe, eu estive observando algumas pesquisas, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. E algumas pesquisas apontam que o número de divórcio aumentou acentuadamente no meio daqueles que frequentam a igreja e não daqueles que não frequentam. Essa é uma pesquisa feita com as famílias norte-americanas, mas se nós trouxermos essa realidade aqui para as famílias latino-americanas, não é diferente. Irmãos, eu tenho tratado de muitas mulheres que estão enfrentando dificuldades dentro do seu casamento. Crises mesmo, divórcio, separação, abandono. E isso, de certa forma, tem me incomodado. Sabe, em uma das minhas orações, eu orei ao Senhor. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo com a igreja desse tempo? O que nós estamos fazendo de errado? Onde nós estamos falhando? Quais são os princípios que nós estamos quebrando? Porque nós temos aprendido que quando quebramos princípios, os princípios nos quebram, irmãos. E nós temos visto que Satanás está logrando êxito, as famílias estão desfaceladas. As famílias de dentro da igreja estão disfuncionais, desintegradas. Por quê? Porque nós estamos deixando faltar ou passar alguma coisa. E eu falei, Senhor, o que está faltando na igreja desse tempo? Porque é uma igreja informada. A igreja do século 21 possui, na sua grande maioria, principalmente nós aqui, o povo ocidental, vários exemplares da palavra de Deus.
É difícil alguém ter apenas uma Bíblia. Geralmente nós temos mais de uma em casa. Nós hoje temos através, não é, das redes sociais ou através de um celular, de um dispositivo eletrônico, uma variedade de traduções que basta a gente clicar, a gente tem acesso. A igreja de hoje é uma igreja teologicamente bem munida. Nós vemos pregações sendo ministradas, pregações poderosas, sendo ministradas dos altares das igrejas, através das redes sociais, homens e mulheres sérios, que ministram a palavra com autenticidade. Então, Senhor, por quê? O que está acontecendo com essa igreja? Sabe, e uma palavra veio ao meu coração, e o verso 17 é um verso que saltou ao meu coração, porque Deus imprimiu essa verdade. Vocês conhecem a verdade, mas vocês não têm praticado. Felizes são aqueles que não apenas conhecem, mas aqueles que praticam essa verdade. E eu me dispus a me colocar na brecha, para começar a trazer uma série de sermãos que possa nos fazer trazer de volta os princípios que nós estamos quebrando da palavra de Deus. Porque, queridos, o que nós entendemos é que nós estamos sendo corrompidos pelas ideologias do sistema de mundo dominado por Satanás. A igreja está sendo dominada e corrompida. Enquanto a palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 12, no verso de número 2, o apóstolo Paulo, ele vai nos orientar que nós não podemos nos conformar. Nós não podemos nos adequar, nós não podemos nos amoldar aos padrões do sistema desse mundo. Mas de muitas formas, o relativismo, o feminismo radical, tem sido difundido e assimilado por nós, mulheres e homens cristãos. E por conta disso, nós estamos vendo os nossos lares ser desfacelados. Eu não estou aqui de forma alguma condenando ou diminuindo a importância da mulher, sabe, ou da conquista da mulher nos ambientes corporativos, no empreendedorismo, na liderança. Hoje existem mulheres que lideram o meio político, o meio acadêmico, o meio eclesiástico. Eu não estou aqui negando a importância e nem diminuindo. Mas o que eu preciso enfatizar é que nós, muitas das vezes, estamos distraídas com as urgências dessas demandas e estamos abrindo mão daquilo que é importante, que é o servir o nosso lar. A mulher do século 21, ela é sinônimo de pluralidade. É a mulher multifacetada, é a mulher multitarefada, não é? Nós estudamos, nós trabalhamos fora, nós, né, lideramos, como eu falei aqui, os ambientes diversos. Nós sempre estamos em busca, né, de apresentar uma boa aparência, dada a valoração da estética. Nós estamos sempre em busca de atualizações, mas em busca de todas essas coisas, nessa correria frenética de querer crescermos, de querer estarmos sempre, né, no centro daquilo que a sociedade determina para nós, nós estamos negligenciando o serviço do lar. Isso também vale para os homens. Porque muitas vezes, em nome, sabe, da busca de um progresso pessoal, nós negligenciamos os princípios que Deus estabeleceu para nós enquanto família. E se a comunhão ela é prejudicada dentro de casa, não vai adiantar falarmos de comunhão aqui. Porque tudo começa dentro da nossa casa, é no nosso lar. O lar é o nosso laboratório, onde o cristianismo é provado ou testado e aprovado. Então é lá que nós precisamos começar a servir. Por quê, queridos? Porque ensinaram para a gente que a bacia e a toalha é para usar apenas com os de fora. E não é muito incomum nós darmos o melhor de nós para aqueles que são de fora. Por exemplo, nós damos o melhor de nós para os nossos colegas de trabalho. Nós damos o melhor de nós para o nosso chefe, para o nosso encarregado, para o nosso patrão, para as nossas clientes. E na grande maioria das vezes, a gente dá o resto, aquilo que sobra, para os de dentro de casa. O resto da paciência, o resto da gentileza, o resto da generosidade.
Sabe, às vezes nós mulheres viemos de um dia tão agitado, a gente engoliu tanto sapo, não é? A gente procurou agradar tanto, usamos tanto bacias e toalhas, que quando a gente chega dentro de casa, a gente quer descontar no marido e nos filhos, que não tem nada a ver com as nossas frustrações do dia. Muitos maridos aguentam as demandas dos seus chefes, dos seus patrões, em silêncio. Porque aprendeu que lá ele tem que usar bacia e toalha. Mas quando chega dentro de casa, desconta todas as suas frustrações em cima da esposa e dos filhos. Sabe por que ensinaram pra gente que a bacia e toalha é para usar apenas com os de fora? Ensinaram pra gente que a bacia e a toalha é para usar apenas nesse ambiente aqui, o ambiente do sagrado. E com muita frequência nós temos visto algumas pessoas praticando esse ato de lavar os pés uns dos outros. E eu não estou aqui de forma alguma menosprezando esse ato profético. Eu só quero dizer que esse não é o único lugar que você tem que lavar os pés uns dos outros. Porque ensinaram pra gente que é aqui que a gente tem que lavar o pé. Sabe, do irmão. E aí aqui nós vamos encontrar muitas pessoas solícitas, muitas pessoas prestativas. Pessoas que estão dispostas a ajudar, pessoas que estão dispostas a estender a mão. Mas essas mesmas pessoas que aqui são tão solícitas e prestativas, nem sempre ou quase nunca o são em sua própria casa. Entenda, queridos, que a adoração que ensinaram para nós é uma adoração embasada em ritos que a gente pratica no ambiente do sagrado, que a gente pratica nos nossos momentos devocionais, que a gente pratica quando a gente está fazendo as coisas para o Senhor. Mas a adoração, ela precisa ser entendida como um ato de devoção, que é inserida, que é incorporada em tudo que nós fazemos. Então o serviço doméstico, o serviço que eu, direciono para o meu cônjuge, para os meus filhos, deve ser entendido como um ato de adoração. Se você entender que lavar a louça é um ato que pode ser transformado em um ato de adoração, você nunca mais vai reclamar por lavar a louça. Se você entender, marido, que trabalhar fora pode ser um ato de adoração e não um fardo, você vai ter prazer de trabalhar e voltar para casa com o seu sustento, porque você entendeu que é uma adoração que você presta ao Senhor. Se você, filho, entender, que tudo aquilo que você faz dentro de casa para ajudar, para somar, para contribuir, não é algo que você faz apenas para o seu pai, para sua mãe, mas sobretudo para o Senhor, nada vai ser difícil para você, nada vai ser tão pesado. A adoração, ela precisa ser encarada para nós como uma prática diária, como um modo de viver. Eu preciso abrir os olhos como uma adoradora. Quando fizer minha cama, eu preciso entender que é um ato que eu estou prestando ao Senhor de adoração. Quando eu for para o meu trabalho, eu preciso entender, é um ato de adoração. Quando eu vou para a escola, para o curso que meus pais pagam, ou que eles conseguiram me matricular, eu preciso entender que é uma adoração que eu presto ao Senhor. E fazendo dessa forma, nós vamos entender que Deus espera e deseja que o adoremos em todo o tempo. O nosso serviço, ele precisa ser um ato de adoração ao Senhor. E neste versículo, ou nesse texto que lemos, Jesus, ele vai ensinar uma verdade a seus discípulos. Ele declara que o que nos caracteriza como seus discípulos não é o quanto você prega, não é o quanto você ministra, não é o quanto você dizima. O que te caracteriza como um discípulo de Cristo é o amor desprendido e serviçal que devotamos ao outro. Queridos, não existe discipulado e não existe cristianismo sem serviço. Não adianta dizer sou discípulo de Cristo se você não lava os pés dos seus irmãos, principalmente os da sua casa, você está falhando no discipulado. Não adianta dizer eu sou um cristão se você não vive o serviço na prática. Você não é um cristão autêntico. E isso é muito sério. Jesus, ele vai se colocar como um servo. E aqui quando Jesus faz isso, ele não buscava a aprovação dos seus discípulos. O texto vai dizer que Jesus, ele remove de sobre si a túnica. A túnica que, como eu disse, representava todos os papéis, o status, todas as funções que Jesus tinha.
Ele remove sobre si. Sabe o que é isso, irmãos? Nós precisamos constantemente realizar esse movimento. Existem lares que mulheres ganham mais do que o marido, mas a Bíblia nos ensina a tirar de si a nossa túnica. Existem mulheres que têm cargo de liderança e chefia, mas dentro de casa, tire a sua túnica. Existem homens que são líderes, chefes, até de uma centena de soldados, mas dentro de casa precisa remover a sua túnica. Esse movimento ele precisa ser feito constantemente. E quando Jesus remove a túnica, ele se veste com uma toalha. É colocar-se na posição de servo. E devemos aprender com Jesus. Quando Jesus faz isso, Jesus não procurava dos discípulos reconhecimento. Sabe, muitas vezes nós buscamos o elogio, o reconhecimento. Porque nós, seres humanos, somos tendenciosos, sabe, ao reconhecimento. Nós temos a necessidade da aceitação. Nós temos a necessidade da valoração. E quando nós fazemos algo que o outro não vê, isso tende a nos desestimular. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Jesus nos ensinou uma importante lição. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus não esperava que eles reconhecessem, que eles elogiassem. Até porque uma necessidade era visível. Nenhum dos discípulos tomaram a postura de lavar os pés. De nenhum deles. Talvez dada a circunstância de que eles não sabiam ainda quem eles eram. Então eles acharam que se um deles se levantasse para lavar o pé do outro, eles se diminuiriam. Mas Jesus ensinando essa lição, Jesus nos faz entender que quando a gente toma, sabe, essa postura, nós não podemos esperar sermos reconhecidos. Não espere, mulher, o seu marido chegar e reconhecer a faxina que você fez. Não espere que seus filhos, sabe, te elogiem pela comida gostosa. Não espere, marido, que a sua esposa entenda e elogie você o tempo todo pelo marido excelente que você é, pelos reparos que você fez, pela comida que você ajudou a preparar, ou pelo dinheiro, pelo salário, pelas provisões que você traz para casa. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios, para nós mulheres, que temos tanta necessidade de reconhecimento, que não devemos fazer nada, sabe, que seja com esse intuito. O apóstolo Paulo em Efésios vai dizer que nós mulheres precisamos ser submissas aos nossos maridos, como sendo ao Senhor. Eu preciso fazer tudo dentro da minha casa, como se fazendo ao Senhor. É claro que a minha família vai se beneficiar, mas o meu objetivo primordial é agradar a Jesus. Nem sempre eu vou estar com vontade de fazer, então não é com a minha vontade, é porque eu amo a Jesus. Nem sempre os meus filhos vão merecer, mas eu vou fazer porque eu amo a Jesus. Nem sempre o meu marido vai me reconhecer, mas eu vou fazer porque eu amo a Jesus. Nem sempre a minha esposa vai aplaudir aquilo que faço, mas eu devo fazer porque eu amo a Jesus. E quando eu faço como ao Senhor, Ele me recompensará. Então não espere, Jesus não fez isso. Jesus não pegou um celular e uma selfie do que eu estou fazendo. A Bíblia diz que o que a sua mão direita fizer, a esquerda não deve saber. Um verdadeiro servo, ele não faz para ser promovido, visto, aplaudido. Ele faz porque ele está fazendo como se estivesse fazendo ao Senhor. E é claro que talvez passe pela nossa cabeça a seguinte pergunta: como posso servir melhor? E eu quero trazer aqui uma dica. Eu tenho 2 dicas nessa mensagem, uma delas é faça a sua cama. Mas hoje eu vou trabalhar apenas com uma dica. Arrume a sua mesa. Diga assim, arrume a sua mesa. A mesa é o lugar onde a comunhão acontece e se fortalece. Então esse é um primeiro, ou é um lugar onde o servir precisa acontecer. Mulher, homem, filhos, arrumem suas mesas. E essa palavra aqui não exclui quem mora sozinho, não. Porque o arrumar a mesa é algo espiritual e que você que mora sozinho também precisa fazer. Porque tem a ver com comunhão. Tem a ver com conexão. Talvez você não tenha pessoas para fazer essa ponte contigo, mas você tem o Senhor Jesus que vai estar nessa mesa. E hoje nós vamos aprender que a mesa é esse lugar. E Jesus, ele tinha muito prazer em estar sentado à mesa. Hoje, vocês perceberam, o culto foi linear. O João cantou sobre mesa, o pastor trouxe uma palavra sobre mesa. Porque Jesus sempre valorizou esse ambiente. Jesus sempre valorizou esse lugar.
Os evangelhos narram cerca de 12 casas que Jesus esteve. E em quase todas essas casas, Jesus estava sentado, ou Jesus assentou-se à mesa. Porém, a gente sabe que devido à correria que nós temos vivido, nós temos perdido o prazer e perdido o hábito de arrumar a nossa mesa. É claro que a dinâmica de vida hoje é bem diferente da dinâmica do passado. Hoje, nós não temos mais os mesmos horários. Não é verdade? É difícil reunir todos os membros da família para sentar-se ao redor da mesa todos os dias da semana, todas as refeições. Não é possível. Mas hoje o que eu quero trabalhar aqui é o resgate desse princípio. Talvez você nunca vai conseguir a semana toda sentar-se com seus filhos, com seu marido, mas o tempo que você conseguir, o dia que você conseguir na semana, faça-o. Se é uma vez por semana, se é aos domingos, faça as refeições sentados à mesa. Nós precisamos resgatar esse princípio. Porém, porque muitos de nós temos perdido, nossas famílias estão sendo perdidas, nossos filhos estão se perdendo, dada a negligência e a ausência da mesa posta. E eu quero dizer para vocês que a retirada da mesa dos lares é uma estratégia satânica. Satanás sabe o poder que a mesa pode trazer para uma família. A gente entende aqui que a família é uma instituição divina e sagrada. Mas o diabo, ele tem lutado contra com este grupo, contra esta alicerce, contra esta base que é a família. Porque ele sabe que se desintegrar a família, ele desintegra qualquer outro ou qualquer outro grupo social. E a família tem sido alvejada pelos sucessivos ataques de Satanás. Vocês veem que os arquitetos hoje, em nome da otimização dos espaços, têm retirado as mesas das residências. Tem nos sido oferecido uma bancada. Bancada não é mesa. Bancada nos faz assentar como em bares, um do lado do outro. Na bancada não existe comunhão, porque comunhão se dá olho no olho. Eu não posso dizer para vocês que vocês aqui estejam vivendo agora o que a comunhão de fato é. Porque estamos sentados ombro a ombro, não olhamos nos olhos de ninguém. Quando olhamos para o irmão da frente, enxergamos apenas a cabeça e a nuca. Então a comunhão, ela não acontece nessa atmosfera. Não nesse sentido, de olho no olho. E é isso que Satanás tem feito. E agora eu quero falar com vocês sobre algo muito prejudicial que a ciência prova acerca dessa retirada da mesa. Cientificamente, e é claro que essa pesquisa aqui não é uma pesquisa cristã, não é uma pesquisa teológica, é uma pesquisa, acadêmica. E essa pesquisa mostra que a ausência das refeições à mesa é a causa do aumento da delinquência. Olha a resposta de Deus. É a causa do aumento da depressão. É a causa do aumento de suicídio entre jovens. A falta da mesa é também a causa maior dos divórcios. Reunir a família para as refeições traz benefícios à educação dos filhos, saúde física, saúde mental e espiritual da família. Não é conto de carochinha, é ciência. A ciência apontou em um estudo feito entre 5.000 jovens e crianças dos 11 aos 18 anos. Esse estudo provou que as refeições em família estão associadas ao menor risco do desenvolvimento do hábito de fumar, do hábito de beber, de usar drogas, além de notas mais altas na escola, ou seja, um rendimento escolar maior. A mesa também diminui a incidência de sintomas de depressão e pensamentos suicidas. Isso é o que a mesa evita. E hoje eu quero destacar aqui alguns pontos sobre a importância da mesa. Primeiro, a mesa é lugar de revelação. Irmãos, na mesa nós percebemos o que está errado. Lembra essa visão linear? Você olhando nos olhos dos filhos, um pai que olha no olho do filho, ele enxerga um comportamento distorcido, um pensamento distorcido. Sentados à mesa, a gente consegue identificar o coração que está apreensivo. A gente consegue identificar um coração que está em
estado depressivo. Quando sentamos à mesa, nós conseguimos enxergar um coração ferido. Nós conseguimos enxergar um coração que está se perdendo. A mesa revela o que a correria do dia não revela. Nós vamos encontrar nesse mesmo cenário onde Jesus lava os pés dos discípulos. Sentado à mesa, Jesus revela aquele que lhe trairia. A mesa tem o poder de revelar o coração do outro. Jesus na mesa identifica Judas como um traidor. Nós fizemos menção aqui, a mesa é lugar de revelação. Os discípulos que estavam indo a caminho da aldeia de Emaús, eles não perceberam quando Jesus se une a eles. Jesus anda com eles um certo trajeto do caminho. Mas a Bíblia diz que é quando eles se assentam à mesa e quando Jesus parte o pão, Jesus se faz revelado a eles. Jesus se faz conhecer a eles. Eles reconhecem Jesus aonde? À mesa. Sentados à mesa, nós vamos enxergar o que o mundo, na correria, na dinâmica do mundo, nós não conseguimos ver. A mesa é lugar de revelação. Em Êxodo, no capítulo 25, 23, nós vamos encontrar a importância da mesa. E a primeira vez que o nome mesa é mencionado. Está em Êxodo 25. A Bíblia diz que Deus manda Moisés construir o tabernáculo. E Deus dá uma ordem para Moisés: agora você vai construir uma mesa. E essa mesa é linda, porque até aquele momento Moisés não tinha tido contato com uma mesa de madeira. Moisés, ele vem de uma cultura egípcia, criado na cultura egípcia. E naquela época, ou até aquele momento, as mesas eram feitas de pedra. Mas Deus dá uma ordem: Moisés, você vai construir uma mesa de madeira de acácia. E quando você enxerga, quando você vê lá as medidas que Deus deu para essa mesa, são as mesmas medidas que a gente hoje utiliza numa mesa de jantar. É claro que hoje nós temos uma variedade de modelos de mesa. Mas quando olhamos para aquela mesa, a gente percebe ali um conceito sendo restabelecido. A mesa era de madeira. E Deus diz mais para Moisés: agora você vai construir, você vai fabricar os utensílios para colocar nessa mesa. Você vai construir, fabricar copos ou taças. Você vai fabricar pratos, talheres, travessas. Deus estava ali instituindo, queridos, um conceito. Você vai colocar sobre essa mesa, Moisés, todos revestidos em ouros. Ali nós temos o conceito da mesa posta. Mas ainda ele dá uma ordem. E ele diz: Moisés, você vai colocar sobre essa mesa o pão da presença, ou os pães da presença. Irmãos, isso aqui é muito poderoso. Quando nós nos reunimos em volta de uma mesa, nós estamos restabelecendo esse princípio. O princípio de trazer Jesus para o centro da família. O pão da presença é Jesus. Ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele vai dizer que Ele é o pão da vida. Quando nós trazemos o pão da presença para a nossa mesa, o Senhor restaura alianças que estão sendo quebradas. Ele resgata aquele que está se perdendo. Ele traz de volta aquele que está entristecido para o caminho da alegria. Irmãs e irmãos, não negligencie o pão da presença na sua mesa. Onde tem o pão da presença tem livramento. Onde tem o pão da presença tem provisão. Onde tem o pão da presença tem saúde. E a Bíblia, ela menciona muito mais vezes a palavra mesa do que a palavra cura. Sabe por quê? Porque quando nós observamos os princípios e trazemos de volta, sabe, para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos ambientes, a cura de Deus vem junto. O milagre de Deus vem junto. Então nós precisamos atentar para esse conceito. E eu não estou aqui te motivando a sair fazendo dívida. Ai, pastor, eu não tenho mesa, eu tenho que comprar uma mesa. Não tem a ver com o quanto a sua mesa é sofisticada. Tem a ver com o quanto ela é prioridade na sua vida. Pode ser uma mesa de plástico, pode ser uma mesa improvisada. Ah, pastor, eu não tenho espaço na minha casa. Qual a mobília que você pode remover e colocar uma mesa? Lembre-se disso. A mesa é um princípio. Ela foi estabelecida pelo Senhor. E se a mesa tem poder de mudar realidades, irmãos, observe e pratique o que Deus está mandando você fazer. A gente leu aqui os benefícios científicos de sentar-se à mesa. Eu vivo essa realidade, irmãos.
E é bom saber que os meus filhos estão aprendendo, sabe, lições preciosas à mesa, porque aprendemos. A mesa é um lugar onde nós não podemos deixar, sabe, negligenciar. E eu não estou aqui dizendo para você sair fazendo dívidas, comprando aparelhos de jantar. Pastor, eu não tenho suplá, eu não tenho coisas bonitas. Minha irmã, se tem uma toalha, coloca a toalha. Se o que você tem lá são apenas copos de requeijão, usa o que você tem. Se o que você tem lá é apenas um prato Duralex, que eu também tenho, usa o que você tem. Eu gosto muito da definição de capricho, que o Mário Sérgio Cortella vai dizer. Capricho é aquilo que você faz com o que você tem em mão, até que o melhor chegue para fazer melhor ainda. Capricho é o que você faz da melhor forma possível, com aquilo que você tem em mãos, até que o melhor chegue para que você faça melhor ainda. O que você tem lá, faça, ofereça. Agora eu vou dar uma dica aqui. Não dê o melhor para as pessoas. Na atual cultura que nós estamos inseridos, nós somos ensinados a valorizar mais os de fora do que os de dentro. Então as louças bonitas ficam para quem? Para visita. Não é aquele suplar bonito só em épocas especiais, não, queridos. Não faça isso. Invista na sua família, coloque louças bonitas para o seu marido, louças bonitas para os seus filhos. Sabe por quê? Eu não estou dizendo que ser sempre, mas vez por outra, pega aquelas louças que você tem tanto apreço, porque nós estamos passando, sabe? Às vezes você não usa o melhor que você tem com seus filhos, com seu marido, para não quebrar. E aí, o que você coloca na mesa? Prato trincado, xícara sem alça, copo rachado. Não é assim? De plástico para os filhos não quebrar, não faça isso. Se você tem o melhor, ofereça o melhor. Porque os nossos filhos passam. Nosso marido pode passar, nós passamos. Nós estamos aqui por um período breve de tempo. E às vezes aquela louça que você guardou, você nunca vai usar de novo. Porque de repente, seu marido morreu. De repente, o seu filho, nenhuma mãe quer perder um filho, mas filhos morrem. Sabe, quando eu dava aula, uma mãe chegou para mim, ela tinha perdido a filhinha aos 7 anos de idade. E no sepultamento ela falou assim: tia, se eu soubesse que eu teria minha filha por apenas 7 anos, eu teria deixado ela fazer mais bagunça dentro de casa. Se eu soubesse que eu teria minha filha por apenas 7 anos, eu teria deixado ela comer mais doces, porque ela era uma mãe muito cuidadosa. Quando nós fazíamos festa, nós tínhamos que dar os doces na mão dela, para ela controlar, monitorar a quantidade de doce que a criança comia. E ela falou assim: se eu tivesse, e a consciência, se eu soubesse que eu só teria minha filha por 7 anos, eu teria deixado ela brincar mais na rua, fazer mais amiguinhos, porque ela era uma menina linda, muito bem cuidada, mas preservada. Sabe, às vezes a gente guarda tantas coisas que a gente tem, não deixa um filho fazer bagunça dentro de casa. Aquela fala daquela mulher me despertou. O João era bebê, mas aquela fala me despertou acerca dessas realidades. Sabe, tudo que eu tenho de melhor eu ofereço primeiro para minha família. Se eu compro uma colcha nova, para que esperar até o Natal? Bota na cama. É para sua família, é para você. Comprou um objeto novo, coloque na mesa. Para com esse negócio, eu vou guardar até o Natal. Gente, hoje eu ganhei um jogo aqui de suplar lindos. Jogo americano. Tu acha que eu vou esperar o Natal chegar? Sei lá se eu chego no Natal. O Natal vai chegar, mas será que eu chego lá? Nada. Só não botei hoje porque a mesa não estava muito legal, mas hoje também foi um dia festivo. Falei, não vai faltar. Hoje éramos 8, só tinha 6 suplar. Falei, não, uma toalha mesmo. Mas assim que puder, se possível, amanhã eu estou usando. Minha família. Amém? Sirva o melhor para os seus filhos. Não guarde o melhor para os de fora. Salmo 128 diz que os nossos filhos, esse é um salmo considerado salmo da família. Os filhos ao redor da mesa florescerão, brotarão como oliveira nova. Esse salmo promete para nós que não é a faculdade que vai fazer os nossos filhos florescerem. Não são os cursos que a gente paga para eles, mas ao redor da mesa. A mesa tem poder, amém? Então vamos lá, a mesa é um lugar de revelação. A mesa é um lugar onde nós aprendemos lições preciosas para a vida. Na mesa, Jesus ensina o princípio do servir para os seus discípulos. A mesa, ela também tem poder de restaurar identidades.
Sabe, às vezes nossos filhos estão perdidos na identidade. Não sabe quem são, para onde vão, qual o propósito de vida. Alguns dos nossos filhos estão em dúvida acerca da opção sexual. Sabe, filhos de crente. Mas sabe por que eles estão em dúvida? Porque tem faltado a mesa. A mesa é lugar onde identidades são restauradas. A Bíblia vai falar de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete foi um homem da realeza, mas que por muito tempo viveu como um mendigo. Viveu como alguém esquecido pela sociedade. A Bíblia vai dizer que ele era filho de Jônatan, neto de Saul. Mas foi, sabe, excluído da convivência, da família, do palácio real. Foi morar numa terra chamada Lodebar, terra do não, terra do nunca, terra do esquecimento. Sabe, às vezes nossos filhos estão dentro desse ambiente, às vezes nosso marido está em Lodebar, às vezes nós, mulheres, estamos caminhando para Lodebar, mas a mesa restaura a identidade. A Bíblia vai dizer que Davi assume o reinado e agora ele procura, com os empregados do palácio, saber se ainda existia um descendente de Saul vivo. E aí Ziba responde: existe sim, existe Mefibosete. E ele diz: vai buscar Mefibosete. E Mefibosete chega atemorizado, morrendo de medo. Por quê? Porque ele temia pela própria vida. Ele sabia que era comum de qualquer reino, ao ser estabelecido, ser exterminado toda a descendência real do antigo rei. E quando ele chega diante de Davi, tremendo, Davi diz: não tenha medo. Eu quero honrar você. Não tenha medo, eu vou restituir a você todos os benefícios que Jônatan, meu amigo, fez para comigo. Eu vou te devolver, Mefibosete, todas as terras que eram do seu avô Saul. E Mefibosete, diante dessa proposta, ainda desconhecendo quem era, ele diz: quem sou eu? Eu não passo de um cão morto. Sabe, às vezes dentro da nossa casa existem Mefibosetes, pessoas que não se veem como sendo de valor. Quantas crianças estão se mutilando e jovens se mutilando porque eles não sabem o valor que eles têm. Os pais nunca disseram que eles eram valiosos. Eles nunca souberam que vieram a essa terra como um propósito. Sabe, a Bíblia vai dizer que Davi ainda diz mais: a partir de hoje, Mefibosete, você vai assentar-se à mesa comigo. Todas as refeições você vai sentar-se à mesa. Lembra, Mefibosete era aleijado de ambos os pés. Na cultura judaica, ele era considerado um amaldiçoado. Mefibosete não poderia servir como um soldado de Davi. Ele não poderia ter um cargo na sociedade porque ele era um aleijado. Mas na mesa do rei, ele era um filho. Na mesa do rei, a identidade dele foi devolvida. Na mesa de Davi, ele foi colocado de novo como um da realeza. É isso que a mesa tem poder de fazer. Então a mesa, ela restaura identidades. E a mesa também é um lugar de honra. A Bíblia nos ensina que devemos honrar pessoas à nossa mesa. Crie o hábito de honrar crianças e adolescentes que não têm uma família que os ame. Crie o hábito, mulher, de chamar uma amiga sua e honre essa amiga sentada à sua mesa. Crie o hábito de honrar pessoas que estão passando por dificuldades. Nós temos aqui irmãos que estão enlutados. Será que é muito difícil preparar um bolo e um café e sentar-se à mesa com essas pessoas para dar-lhes honra? Chame pessoas à sua mesa, pessoas que estão enfrentando um divórcio difícil. Uma amiga que descobriu uma doença. Chame, coloque ela à sua mesa, honre essa mulher. Honre pessoas que te ajudaram. Honre pessoas que te promoveram. Nós somos muito ingratos, irmãos. Nós esquecemos daqueles que nos beneficiou. A Bíblia nos ensina a honrar e é na mesa. A mesa é lugar de honra. Gratidão é memória do coração. Quem é grato agradece aquele que colocou ele no lugar que ele está. Se teve uma pessoa que te estendeu a mão quando você estava na lona, crie um ambiente de honra para ele. Chame ele para uma refeição contigo. A mesa é lugar de honra. Nós vamos encontrar que quando honramos pessoas, nós honramos a Jesus. E nós vamos ler na Bíblia um lugar, a mesa sendo um lugar de honra. Sabe, uma mulher honra ao Senhor, a mesa, sentada à mesa, com aquilo que ela tinha em mãos.
A Bíblia vai dizer que Jesus, perto da sua morte, ele visita alguns amigos que ele amava muito na aldeia de Betânia. E quando ele senta-se à mesa, uma mulher é tomada por um amor incondicional por Jesus. Aquela mulher havia visto seu irmão sendo ressuscitado por ele. Aquela mulher havia recebido tantas palavras que mudou a vida dela. E ela resolveu adorá-lo, honrá-lo. Sabe, o coração de Maria foi tomado pela gratidão e ela encheu-se das memórias. Ela não sabia que ele iria morrer, mas ela olha para Jesus. Lembra, a mesa é lugar de revelação. Ela olha para Jesus e ela percebe uma necessidade. A Bíblia não narra, mas nas entrelinhas você vai perceber que Jesus talvez como um homem tenha chegado àquela residência abatido. Jesus sabia que seria morto. Jesus sabia que teria uma morte maldita. Mas ele senta àquela mesa. E ele decidiu estar sentado em uma mesa. E aquela mulher percebe, alguma coisa vai de errado no coração do meu amigo. Eu preciso fazer algo para agradá-lo. Eu preciso fazer algo para honrá-lo. E a Bíblia diz que Maria, ela vai até os seus aposentos. E ela toma um perfume caríssimo. Sabe, esse perfume era um dote. Maria tinha aquele perfume valioso, que daria a ela o direito de se casar, que daria a ela o direito de ter um marido. Maria entende, no que adianta eu ter marido, o que adianta eu ter família, se eu não honrar Jesus à minha mesa. Entende isso? Quando você, mulher, prepara uma refeição para o seu marido, para os seus filhos, você está honrando Jesus naquela mesa. Quando você chama uma amiga que está enlutada, entristecida, ferida por um divórcio, por uma doença, você está honrando a Jesus nessa mesa. E ela vai até aquele quarto e ela pega esse perfume e ela joga sobre Jesus. Sabe, às vezes nós, mulheres, ficamos tão preocupadas porque não temos recursos para comprar um quadradinho, não temos recursos para ofertar na igreja. O que você tem em mãos, querida? Deus sempre vai nos munir de recursos. Talvez o que você saiba fazer é um bolo gostoso, talvez o que você saiba fazer é preparar uma mesa, talvez, homem, o que você saiba fazer é uma comida especial. Sabe, dê aquilo que você tem em mãos, ofereça ao Senhor, honre as pessoas sentadas à sua mesa, porque fazendo isso você honra ao Senhor. Nós precisamos entender que o que aconteceu em uma mesa dentro de 4 paredes identificou Maria como sendo uma adoradora autêntica. Sabe, existe poder na mesa. A mesa tem poder de restaurar. A mesa tem poder de perdoar. E eu quero concluir esse sermão te convidando a sentar-se à mesa. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, eu entrarei e farei com ele uma refeição. Nós jantaremos juntos. Existe um chamamento de Deus. Quem sabe você se distanciou da mesa paterna. Sabe, quem sabe você se ausentou desse lugar. Existe uma mesa posta para cada um dos filhos de Deus. Sabe, mas às vezes nós nos tornamos tão autônomos, tão independentes. E a gente diz: Deus, eu não quero mais sentar-se à mesa contigo. Lembra da parábola do filho pródigo? A Bíblia diz que aquele jovem chegou a uma certa idade e ele quis viver a vida. Ele quis ser desassociado da mesa do pai, ele se desassociou da mesa. Ele tomou a decisão: eu vou me afastar da mesa. E ele foi. Mas a Bíblia diz que depois de golpeado pela vida, aquele jovem traz à memória: peraí, na mesa do meu pai até os empregados têm o que comer. Na mesa do meu pai tem alimento, eu estou aqui sofrendo fome, eu estou aqui desejoso de comer, sabe, esse alimento destinado aos porcos. Não, eu vou me levantar e vou voltar para a mesa do meu pai. E a Bíblia diz que quando aquele jovem começa a tomar o seu caminho, e quando ele começa a chegar, a apontar perto da casa do pai, que lhe esperava, aquele pai vai correndo ao encontro. Aquele pai devolve a posição do filho. Sabe, a identidade dele é restaurada.
Mas sabe onde? Numa mesa. Ele diz: prepare um banquete, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Esse meu filho estava morto e reviveu. Irmãos, existe uma mesa esperando, uma mesa posta, esperando cada um de nós. Deus é um Deus de mesas. Deus é um Deus que habita no meio da comunhão. Deus é um Deus de conexões. E talvez você tenha chegado aqui na condição de um filho pródigo, distante da mesa. O Senhor quer te tirar desse ambiente de delinquência, desse ambiente de disfunção, desse ambiente de desintegração. O Senhor quer te devolver, como fez com Mefibosete, o status de realeza. O Senhor quer te trazer de volta. Mefibosete não foi recebido à mesa de Davi, sabe, como um convidado, mas como um filho. Deus faz isso conosco. Deus nos traz de volta e Ele nos coloca na condição, não de servo, não de amigo apenas, mas de filhos queridos. E eu quero convidar você a pôr-se de pé nessa hora. Nós vamos estar orando. Mas antes nós vamos louvar ao Senhor. Essa canção diz que a tua mesa cura. Mas antes de nós começarmos a cantar, eu quero que você feche os seus olhos.